Boa tarde a todos, eu sou o Thiago, estudante de Engenharia Elétrica da Unicamp e orientando do professor Levi Bocato. Nosso trabalho de iniciação científica foi baseado no estudo de redes neurais generativas como forma de data augmentation de bancos de dados, no qual a principal ideia foi utilizar esses modelos para gerar novos dados sintéticos semelhantes aos originais. Mas antes de falar sobre eles, eu vou explicar sobre o contexto de aplicação escolhido. Uma interface cérebro-computador basicamente é um sistema capaz de estabelecer uma forma de comunicação não muscular entre o cérebro e um dispositivo externo, como por exemplo um computador. Existem duas formas de fazer a coleta de dados, utilizando métodos invasivos, como por exemplo a inserção de eletrodos no córtex, com uma gravação intracortical, e os métodos não invasivos, como o eletroencefalograma e o magnetoencefalografia. Como utilizado nesse trabalho, nós utilizamos os métodos não invasivos, em especial a eletroencefalografia, que basicamente utiliza a leitura de sinais de tensão em eletrodos. Mas, dentre as interfaces cérebro-computadores, existem alguns paradigmas que regem o seu funcionamento. Um deles é a BCI SSVEP. Basicamente, elas utilizam estímulos visuais que oscilam em diferentes frequências para fazer essa transmissão de imagens. Então, nós podemos ver, por exemplo, na figura 4, que nós temos uma interface com LEDs ou uma malha piscando em diferentes frequências e a detecção de qual frequência o indivíduo está olhando pode significar uma mensagem. No caso da figura 5, nós vemos que com o indivíduo observando um estímulo em 12 Hz, nós temos um pico de energia em torno dessa mesma frequência. O motivo para escolhermos essa aplicação basicamente se resume em quatro pontos. Primeiro, a escassez de dados para treinamento dos classificadores. O alto custo de coleta, porque é necessário utilizar aparelhos específicos e um processo muito demorado, visto que você precisa calibrar todo o equipamento para cada indivíduo. Uma grande variabilidade entre indivíduos, então a gente não consegue aproveitar muito bem todos os dados e fazer um treinamento generalizado que sirva para qualquer pessoa. Então a gente precisa fazer um treinamento para cada indivíduo, com seus próprios dados de treinamento e dados de teste, assim como uma grande presença de ruídos, no qual até mesmo a presença do campo eletromagnético da rede de 60 Hz pode influenciar grandemente nos resultados. Agora, resumindo, o funcionamento da rede generativa que obteve o melhor desempenho em nossos testes, a rede generativa adversária GAN. Ela é composta de duas redes neurais. A primeira é composta pelo gerador, que é responsável por gerar novas amostras, recebendo como entrada ruídos aleatórios, enquanto a segunda rede, chamada de discriminadora, é responsável por classificar se a entrada recebida é real ou sintética. A ideia do modelo é funcionar como uma espécie de jogo, onde o discriminador tenta conseguir descobrir quais são as amostras provenientes do gerador e o gerador busca enganar o seu adversário, o discriminador. O treinamento foi realizado em dois domínios. Assim como podemos olhar para o sinal de eletroencefalografia no tempo, também é possível visualizar esses dados a partir da transformada de Fourier do sinal. Uma das verificações feitas nessa iniciação científica foi a comparação da qualidade dos dados gerados nos dois domínios, fugindo dos dados brutos. Devido ao apelo natural do problema, a frequência, nós podemos utilizar a transformada de Fourier como uma possível ferramenta que auxilia no nosso treinamento. Então aqui nós podemos ver um exemplo dos dados sintéticos no tempo. À esquerda um dado real, à direita um dado sintético, e nós podemos ver que o modelo consegue reproduzir alguns picos nas frequências desejadas, mas ainda existe uma grande quantidade de ruídos presentes nas amostras. Agora, quando olhamos para esses mesmos dados treinados no domínio da frequência, nós podemos ver que que o sinal à direita sintético possui uma qualidade muito maior em termos de ruído. Agora falando um pouco sobre a metodologia, nós podemos ver que nós treinamos uma GAN por indivíduo e por estímulo em 12 Hz em cada um dos domínios, no tempo e na frequência. A classificação dos dados foi feita através de uma rede convolucional 1D e de três modelos de SVMs treinados com e sem a presença dos dados sintéticos para cada indivíduo. Como nós dissemos anteriormente, é difícil realizar o treinamento com dados em conjunto de vários indivíduos. Comparar os resultados, por fim, com e sem Data Augmentation, com 50, 100 e 150 dados por frequência. Os resultados são apresentados a seguir nas tabelas. Nós podemos ver que, dos resultados grifados em negrito, nós temos um grande desempenho focado em cima da rede convolucional 1D, onde a CNN teve o melhor desempenho nos dados temporais, assim como na frequência. A imagem a seguir resume a tabela apresentada anteriormente. Nós podemos ver que o domínio da frequência obteve um bom desempenho superior ao tempo e a presença dos dados sintéticos acrescentou um ganho na precisão dos classificadores em ambos os domínios.
Então, nós podemos concluir que utilizar Data Augmentation com os dados sintéticos conseguiram aumentar a acurácia de todos os classificadores, em especial a CNN.